Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, né? Então a gente sabe que esses salmos, né, ele foi escrito por Davi e as revelações elas são bastante profundas, né? Na verdade a palavra de Deus, né, como eu costumo dizer, né, ela é um oceano, né? Um oceano com uma tamanha profundidade, né? Na verdade, a palavra de Deus é aquele oceano que é muito mais profundo, né, do que todos os oceanos e mares, né, que há na terra. E a palavra de Deus também ela é comparada ao pão, né, ao alimento, né. E eu estava meditando, né, hoje pela tarde, né, e veio até essa comparação, né, ao meu coração, né, porque você sabe que dependendo do alimento que você come, né, dependendo do alimento que você ingere, ele faz mal para você, né? Ele faz mal para a sua saúde, né? Só que a palavra de Deus é diferente, né, daquele alimento que faz mal, né, para a nossa saúde. Porque a palavra de Deus, ela faz bem, né? Ela faz um bem tremendo quando a gente procura se alimentar, né? Essa palavra. Você sabe que dependendo do tipo de alimento, né, vai fazer um bem se você não se alimentar dele, se você não comer dele. Só que a palavra de Deus, né, ela é diferente, porque ela faz mal quando a gente não se alimenta dela. Tem alimento que se você não se alimentar dele vai fazer um bem tremendo para você. Só que vai fazer um mal tremendo quando a gente não se alimenta da palavra, quando a gente não come dessa palavra, quando a gente não ingere essa palavra, porque nessa palavra existe todos os nutrientes e as vitaminas que é preciso para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma, aleluias. E o interessante é que eu conheço muitas pessoas que eram saudáveis, né, fisicamente falando, só que hoje elas estão doentes fisicamente, né, elas estão enfermas, muitas vezes por ingerir, por comer, né, alimentos gordurosos, alimentos ricos, né, em açúcar, né, isso deixou o corpo físico, né, doente. Agora a palavra de Deus ela é diferente, né? Porque quando eu estava doente espiritualmente, né? Eu falo por mim mesmo, quando eu me encontrava enfermo, doente espiritualmente, quando eu passei a me alimentar essa palavra então começou a trazer cura para a minha alma. Eu que antes era uma pessoa doente espiritualmente, posso dizer que hoje sou uma pessoa saudável por causa da palavra de Deus, aleluias. Porque a palavra, ela sara, ela fortalece aquele que está fraco espiritualmente e aquele que está doente espiritualmente. Aleluias, graças a Deus. Irmã Ariane, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, né? Que Deus abençoe você que está se chegando agora, né? Para acompanhar essa live, né? Essa transmissão, né? Deus colocou essa palavra no meu coração, né? E essa palavra ela está queimando bastante, né? Falou bastante forte ao meu coração e com certeza vai falar também ao seu coração. Então, se tem um alimento que não pode faltar na vida do cristão, né? Esse alimento, né? Esse pãozinho, né? Chama-se palavra de Deus. O inimigo muitas das vezes, o pão, o alimento que ele coloca para as pessoas se alimentarem, né? O alimento que o mundo oferece, você sabe que é um alimento estragado, né? É um alimento contaminado. E quantas não são as pessoas que hoje estão enfermas, né, espiritualmente, né, falando. E quantas não são até mesmo aquelas que morreram espiritualmente falando porque se alimentaram, né, desse alimento estragado, né? Esse alimento podre, esse alimento contaminado que é oferecido pelo demônio, né, que é oferecido pelo mundo, né? Inclusive, vou te falar uma coisa, você sabe que nesse período de carnaval, né, o que não falta é alimento estragado que o inimigo tem oferecido, né? Eu vou falar aquilo que Deus coloca no meu coração. E tá cheio de banquete do diabo estragado para estragar a vida de pessoas, para deixá-la, muitas delas, enfermas. Só que aqui tem uma palavra
que vai te alimentar, uma palavra que vai te fortalecer. E se você porventura estiver com a alma doente, enferma, essa palavra vai trazer cura para a tua alma, para o teu interior, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. A minha palavra, ela não traz cura para a minha alma, mas a palavra de Deus na minha boca traz cura para a tua alma, para o teu interior. Aleluias. Então, meus irmãos, aqui no Salmo 103, verso 1, a misericórdia de Deus, né? Você sabe que nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, né? Eu estou aqui pregando para você por causa da misericórdia de Deus. Você está aí me ouvindo por causa da misericórdia de Deus, sabia disso? Aleluias. Então Deus, ele é misericordioso, né? Tudo de bom, sabe, que acontece nas nossas vidas é fruto dessa misericórdia. Inclusive os livramentos que você recebe, sabe, as bênçãos que você recebe da parte de Deus, as coisas boas que acontecem na tua vida é fruto da misericórdia de Deus. E até mesmo o fato de nós não sermos consumidos, né? Porque lá no livro de Lamentações, né? O profeta Jeremias, né, inspirado por Deus, né, ele havia escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? E interessante essa palavra consumidos, né? Porque o que não falta aí é luta, é problema, né? É vento, é tempestade, né? É aflição. O que não falta aí são demônios, né? E inimigos que muitas das vezes querem nos consumir, né? Querem o nosso mal, né? Só que a gente não foi consumido por causa dessa misericórdia, sabia disso? E o mais interessante, quando a palavra fala que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, é em relação também à ira de Deus. Porque a palavra, de vez em quando, ela mostrava Deus irado, né? Só que em meio àquela ira, Deus, ele dava livramento para esse, dava livramento para aquele, né? E esse e aquele não era consumido na ira de Deus. Então, quando a palavra fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é porque se Deus não fosse misericordioso, ele já teria consumido a cada um de nós. Eu vou te falar uma coisa, se Deus não fosse misericordioso, Deus já teria consumido esse mundo. Porque esse mundo tem desagradado demais o coração de Deus, não é verdade? Esse mundo tem desagradado demais o coração do nosso Senhor. Você sabe que as pessoas, elas têm afrontado a palavra de Deus, né? Elas têm zombado, elas têm brincado, elas têm escarnecido da palavra de Deus, do evangelho de Deus, né? Deus, ele só não acabou com esse mundo, né? Esse mundo só ainda não foi consumido na ira de Deus, porque Deus tem tido muita misericórdia, não é verdade? Então nós estamos aqui, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos merecedores, não é por mérito, é por pura graça e misericórdia de Deus. Aleluias. E olha o verso 1, né, irmãos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga, né, o seu santo nome. Olha o que Davi deixou escrito para nós, né, igreja? Olha aqui, riqueza, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quer dizer, o que é bem dizer, né? O que significa a palavra bem dizer? Bem dizer é falar bem. Quando você fala bem de uma pessoa, você está bem dizendo ela. Só que quando você fala mal de uma pessoa, você está maldizendo essa pessoa. E aqui o salmista, cheio de Deus, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quer dizer, nós temos que bendizer o nome do Senhor, ou seja, falar bem de Deus, dar glória a Deus, exaltar o nome do nosso Deus, engrandecer o nome do Senhor. Bendizer o nome do Senhor é falar bem de Deus, é falar bem da palavra de Deus, é falar bem do evangelho de Deus, é engrandecer, é dar glória a Deus. Quando você dá glória a Deus na igreja, quando você fala bem de Deus, você está bem dizendo o nome do Senhor. Mas quando uma pessoa também ela fala mal de Deus, né? Quando ela zomba, quando ela escarnece, né? Ela está maldizendo o nome do Senhor. O interessante é o detalhe, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quer dizer, por que esse detalhe na palavra, né? Ó minha alma, ao Senhor. Porque eu não posso bendizer a Deus da boca para fora.
ou com fingimento, ou com hipocrisia. Eu tenho que falar bem de Deus é com a minha alma, é com o meu coração, é com sinceridade, é com verdade. Não é somente falar bem de Deus só porque eu estou feliz, porque Deus me abençoou, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro. Não, é falar bem de Deus com sinceridade. Eu vou te dizer uma coisa: Deus, ele sonda o nosso coração. Você pode até falar bem de alguém da boca para fora. Sabia disso? As pessoas podem até falar bem de você da boca para fora e você vai acreditar, porque você não conhece o coração da pessoa, você não sabe se a pessoa está sendo verdadeira naquilo que sai da boca dela. Agora, falar bem de Deus tem que ser com sinceridade, porque Deus conhece o meu, Deus conhece o seu coração. Eu não conheço o seu coração, não sei o que você pensa. Você também não conhece o meu coração, não sabe o que eu penso, mas Deus conhece tanto o seu coração e o meu coração. E Ele sabe quando uma pessoa está bem dizendo o nome dEle com sinceridade ou com hipocrisia, com verdade ou com mentira. Aleluias! Graças a Deus. Então, queridos, a gente tem que ser sincero nas nossas palavras. Até porque tem um versículo, né, que Deus, ele fala para Isaías, né? Deus bem indignado, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. Tem um monte de gente nessa situação. Honra a Deus só com os lábios, né? Ou seja, só com a boca para fora. Mas o coração, o pensamento, né? O sentimento de amor, né? Está longe para com a presença de Deus. Aleluias. Então bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Você sabe que essa palavra aqui, nesse verso 2, ele é tremendo, né? Porque o que é um benefício, né? Você sabe o que é benefício? Benefício é livramento, né? Benefício, por exemplo, é a nossa saúde, né? Benefício é o nosso emprego, né? Benefício é as coisas boas que Deus faz nas nossas vidas, né? E Davi, né, ele estava cercado de benefícios, né? Porque quando a gente medita a palavra, né, a gente vai ver tantas e tantas vezes Deus livrando Davi, na verdade. Quantas vezes nós não nos deparamos com Deus abençoando Davi, Deus livrando Davi, né? Inclusive na batalha entre Davi e Golias, né? Aquela vitória que Davi teve para com Golias foi um benefício tremendo, né? Da parte de Deus para com Davi. Só que aqui Davi, ele falava para a própria alma dele, é interessante, né? E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu tenho certeza que você também tem benefícios para contar, para testemunhar, né? Ou seja, milagres, né? Portas que Deus abriu na tua vida, né? Livramentos, né? Que Deus concedeu para você, né? Tem pessoas aqui que elas só estão aqui porque foram livradas, né? De um acidente, foram livradas, né? De alguma fatalidade que poderia custar-lhe a vida, não é verdade? Então são todos benefícios e a gente não pode se esquecer desses benefícios. Sabia disso? A gente não pode esquecer dos benefícios que Deus tem concedido para cada um de nós. E eu vou te falar uma coisa, da forma que existe os benefícios da parte de Deus, existe também malefícios. O que são os malefícios? Malefícios são os problemas, as dificuldades, as tribulações, as tristezas, as angústias, sabe? São aqueles problemas que muitas das vezes acometem para com você, para comigo. São malefícios da vida, né? Frustrações, tristezas, dor, angústia, sofrimento, depressão, pesares. Tudo isso muito mais são malefícios. E a vida, ela é feita de benefícios e malefícios. E isso daí que eu vou te dizer agora é muito forte. Porque tem muita gente, sabe, caminhando com um peso terrível. Tem muita gente desgastada espiritualmente, sabe, emocionalmente. Porque muitas das vezes ela esquece os benefícios de Deus. Esquece o que Deus fez de bom na vida dela e passa grande parte do seu dia, da sua vida, só lembrando dos malefícios da vida. Só lembrando das dores, das tristezas, das angústias, sabe? Das frustrações.
E eu vou te falar, isso causa um peso espiritual terrível. E tem muita gente vivendo essa situação, tem muita gente sufocada, tem muita gente que não supera o passado porque não esquece os malefícios, sabe? As tristezas, as derrotas, as dores, as angústias. Tem pessoas, se você for falar com elas, né, inclusive o assunto dela é a frustração que ela teve há 10 anos atrás, né? Tem gente que, se você vai falar com ele, né, o assunto dele é a decepção amorosa, é a desilusão, né, na vida sentimental, né? É a tristeza, sabe? É a decepção que ele viveu há 10, 15, 5 anos atrás, né? O assunto da pessoa, por quê? Porque ela está muito mais ligada nos malefícios da vida do que nos benefícios. Isso causa um peso, isso causa, sabe, um sufoco. Então a gente tem que, sabe, inverter essa coisa. A gente tem que proceder da forma contrária, esquecer os malefícios da vida, superar as coisas que não deram certo, superar as coisas que deram errado, e jamais esquecer os benefícios de Deus, porque Deus, ele tem cercado a nossa vida de benefícios, de bênçãos. Então talvez você, né, meu irmão, minha irmã, que me assiste através dessa pregação, né, talvez você é alguém que até aqui tem estado com muita dificuldade na tua caminhada, talvez seja por causa disso. Então é hora de esquecer o passado, é hora de esquecer o que fizeram de ruim com você, é hora de esquecer as experiências amargas e negativas que você possa ter vivido no decorrer dessa caminhada. Esqueça os malefícios, as decepções, as desilusões, supere isso. Esqueça os malefícios da vida, mas não se esqueça dos benefícios do Senhor, para que então você possa continuar caminhando com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais paz no teu coraçãozinho. Aleluias. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Eita, palavra forte, hein? Porque Deus é quem perdoa as nossas iniquidades, né, queridos? Iniquidades são pecados, né, erros, né, que nós cometemos. Olha só, se Deus perdoa as nossas iniquidades, então a gente tem que perdoar as pessoas que erram para conosco. Eu estava meditando isso daqui falou bastante ao meu coração, né? Porque tem gente que quer o perdão de Deus, né, mas não tem disponibilidade para perdoar aqueles que erram para com eles, né? E eu vou te dizer uma coisa nessa noite, né, você que está aí me acompanhando, né, através dessa live. Deus, ele nunca errou comigo, com você. Não, Deus nunca errou conosco. Só que nós já erramos com Deus muitíssimas vezes. Deus nunca errou com você, mas você já errou com Deus. Deus nunca errou com o irmão Éder, mas o irmão Éder já errou com Deus e várias vezes, né? Só que mesmo assim, Deus, ele nos perdoa das nossas iniquidades, né? E não é das iniquidades, mas é de todas elas, né? Só que Deus, ele espera também que venhamos perdoar os nossos irmãos quando erram conosco. Porque Deus, ele nunca errou conosco. Nós já erramos com ele e também com as pessoas. Você já errou com as pessoas, como da mesma forma tem pessoas que já erraram com você. Aleluias! Você já errou com pessoas e tem pessoas que também já erraram com você. E é aí que muitas das vezes aquele que serve a Deus, ele se diferencia daquele que não serve a Deus. Vai prestando atenção nas revelações da palavra. Porque aquele que serve a Deus, aquele que procura obedecer a palavra de Deus, aquele que procura ser humilde, ser manso de coração, se preciso for, ele vai pedir perdão quando ele errou com alguém. E da mesma forma ele vai aceitar o perdão de alguém que errou para com ele. Se eu sou humilde, eu vou pedir perdão quando eu errar, porque eu vou reconhecer que eu errei. E vou também perdoar quando a pessoa ela errou para comigo. Isso é se eu for humilde, né? Se eu procurar viver a palavra de Deus. Agora, quando a pessoa não vive a palavra de Deus, quando a pessoa não tem humildade no coração dela, aí a reação dela é o contrário. Mesmo estando errada, ela não pede perdão para aquele que ela errou. E quando a pessoa erra com ela,
e pede perdão para ela, ela fecha o coração e não perdoa. Ou seja, é uma pessoa de coração duro. É uma pessoa que ela pode até estar na igreja, mas não está servindo a Deus da forma que é para ser servido. Porque eu tenho que pedir perdão quando eu erro. E também tenho que perdoar quando meu irmão erra para comigo. Mas se eu não peço perdão quando eu erro, e se eu fecho o meu coração para não perdoar quando alguém erra comigo, eu não estou vivendo o evangelho da forma que é para ser vivida. Então, se alguém errou com você na sua família, se o seu pai, se a sua mãe, se o seu tio, se o seu avô, se o seu filho, se o seu pastor, se o seu irmão errou para com você e pede perdão, perdoa ele. Perdoa o erro dele, a falha dele. E se você também errar, se você também falhar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu avô, com o seu amigo, com o seu pastor, com o seu familiar, tenha humildade e peça perdão. Porque da forma que nós dependemos do perdão de Deus, temos que perdoar os nossos irmãos quando erram para conosco. É claro que não é fácil, né, irmãos? Eu vou ser sincero para você. Muitas das vezes não é fácil pedir perdão. Muitas das vezes não é fácil perdoar quando a pessoa erra conosco. Mas se está na palavra, temos que procurar viver a palavra de Deus. Na verdade, eu não sei o que é mais difícil, né? Se é perdoar, né, quando uma pessoa erra para comigo, ou se é pedir perdão, né, quando eu erro para com uma pessoa, né? Mas seja como for, a gente tem que praticar, né, essas duas coisas se quisermos entrar no céu, né? Porque o perdão de Deus está condicionado no ato de também perdoar os nossos irmãos. Aleluias. Então Deus, ele perdoa todas as nossas iniquidades, né, queridos? E ele sara de todas as enfermidades. Isso daqui é profundo demais, sabe? Porque geralmente uma pessoa enferma, né? Uma pessoa que tem problema de saúde, né? Uma pessoa que está se deparando com sintomas de uma doença, ela tem que procurar o médico, né? Ela tem que procurar o UPA, o 24 horas, o hospital, o posto de saúde, né? E ali ela vai se consultar com o doutor, com o médico, né? Ali o médico, ele vai receitar o remédio, né? Se preciso for, ele vai direcionar a pessoa, né? Vai enviar, né, até um procedimento cirúrgico, né? Só que a gente sabe que às vezes, né, mesmo a pessoa procurando o médico diante de uma doença não resolve, né? Mesmo a pessoa procurando a medicina, ela não consegue obter cura para a enfermidade, para a doença. Só que Deus, ele é diferente, né? Porque Deus, ele sara de todas as nossas enfermidades, ou seja, aquilo que não tem jeito para os homens, para o médico, para a ciência, para a medicina, tem jeito para o poder de Deus. Você sabe que tem muitas doenças que são incuráveis, né, humanamente falando, né? Você sabe que muitas das vezes a pessoa ela morre de câncer, de AIDS, porque não há um tratamento eficaz, né? Tem pessoas que elas morrem com problemas de saúde porque não há remédio, não há medicação. Mas a palavra de Deus fala que Deus, ele tem a cura para todas as enfermidades. Então talvez eu falo com pessoas aí que você pode até ter sido desenganado pelo médico da terra, mas Jesus te cura, o poder de Deus te alcança, aleluias, graças a Deus. O poder de Deus faz efeito aonde o remédio não faz. O poder de Deus, ele cura aonde a medicina da terra não consegue curar, aleluias, graças a Deus. Então, meus queridos, a gente sabe que existem enfermidades que é para medicina, né? Mas existem enfermidades que é só o poder de Deus, né? E eu vou te falar uma coisa, a pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter dinheiro para pagar a melhor junta médica, né? Mas se não for para ser curado através da fé, né, de nada adianta. Amém, pastor Gilmar, a paz do Senhor Jesus, né? Tô vendo alguns comentários aqui, né? Que Deus possa abençoar vocês que estão aí assistindo essa live, né? Essa transmissão, né? E Deus está falando de cura aqui, viu? Não sei se você está com problema de saúde aí, mas vai tomando posse da sua cura. Porque o médico dos médicos, ele cura você de toda e qualquer doença e enfermidade.
E eu quero ressaltar também, né, ainda dentro desse versículo, né, que muitas das vezes, você sabe que as enfermidades elas não são nem necessariamente físicas, né, mas muitas das vezes são enfermidades espirituais, né, são doenças da alma, né. Inclusive Davi, ele falava com a própria alma dele, né, ele é quem sara de todas as tuas enfermidades. Então, meus queridos, você sabe que muitas das vezes a enfermidade ela pode ser espiritual, né? A doença ela pode ser na alma, ela pode ser no espírito. E Deus ele cura da mesma forma, do mesmo jeito, né? Às vezes acontece também da pessoa ela estar doente tanto na carne, né? Como também na alma, né? Como foi no caso do Naamã, né? Inclusive, né, semana passada eu estive até pregando sobre Naamã, né? Eu nem tinha me atentado para essa revelação, né? A gente percebe que Naamã, né, o comandante do exército da Síria, ele era doente tanto fisicamente como espiritualmente. Ele era doente fisicamente com respeito à lepra, com respeito à enfermidade, né? E Naamã era doente espiritualmente falando com respeito ao orgulho, à vaidade daquele homem. Porque a gente percebe, né, que a vaidade daquele homem era terrível, né, irmãos? Então eu quero falar isso para você, viu? Que a vaidade em demasia, o orgulho em demasia é uma doença espiritual. Só que a cura para essa doença espiritual, porque para Deus a cura para todas as doenças possa ser de ordem física ou ordem espiritual. E talvez eu falo com pessoas aqui que você talvez não está doente fisicamente, você está saudável fisicamente, mas espiritualmente você está doente, você está enfermo. Talvez espiritualmente você está lidando com uma enfermidade, com uma doença. E essa doença, essa enfermidade, né, essa ferida, né, talvez foi causada por alguma situação que você viveu. Você sabe que tem muitas pessoas que hoje elas estão feridas na alma, né? Elas estão feridas, né, no espírito, né? Por conta de uma frustração, por conta de uma decepção, né? Por conta de ter se envolvido com uma pessoa, né, emocionalmente, e essa pessoa só trouxe dor, desgosto, tristeza e sofrimento, e isso deixou a alma da pessoa enferma, abatida, ferida, machucada. Talvez você é uma pessoa que está enferma na alma, porque você confiou em alguém, né? Só que esse alguém traiu a sua confiança. E hoje você tem muita dificuldade para confiar em outras pessoas, dada a esta ferida na tua alma. Mas eu quero te dizer que o Deus Jeová Rafa, o Deus da cura, Ele te cura dessa enfermidade, Ele te cura desse mal, aleluias. E Ele está aqui nesta noite para ministrar isso ao teu coração. Tá com a alma enferma, tá com a alma ferida, machucada, papai vai ao teu encontro e com somente o toque do dedo dele, ele cura essa ferida da tua alma, do teu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor ele quer que sejamos saudáveis, tanto fisicamente como espiritualmente, né? Deus ele quer que você seja uma pessoa saudável espiritualmente. Então não importa quem te machucou, não importa quem te feriu, não importa qual tem sido o agente dessa enfermidade, o que importa é que Deus te sara, é que Deus te cura, e eu profetizo cura na tua vida através dessa live, através dessa pregação. Se até hoje você tem sentido dores em decorrência dessa ferida, espiritualmente falando, a mão poderosa de Deus toca na tua alma e cura essa ferida para a glória de Deus. Aleluias. E aqui no versículo 4, né, falou demais ao meu coração. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, né? Essa palavra cova, né, ela é muito reveladora no versículo, né? Porque o que é uma cova, né? O que é cova? Cova é uma sepultura, né? Cova é um jazigo, né? É o túmulo, é a tumba, né? E você sabe que a palavra cova, né, sugere o que? Sugere o fim da vida, né?
túmulo sugere morte, não é verdade? Então a palavra fala que Deus, ele remide da cova, né? O que significa isso? Que Deus, ele pode tirar você e eu dessa cova. Talvez você está vivendo uma situação onde parece o fim, onde não tem mais jeito para você, mas Deus, ele pode te surpreender, tirando você dessa situação, resolvendo esse problema na tua vida. Aleluias! Graças a Deus. Então, irmãos, quem da cova redime a tua vida, né? Eu estava meditando isso aqui e eu lembrei, sabe, bastante do profeta Jeremias, né? Porque a palavra fala que o profeta Jeremias teve uma fase, um momento da vida dele, onde literalmente ele foi jogado, ele foi colocado, né, no fundo da cova, no fundo do poço. Isso daí é tremendo demais, viu? Porque ele é o profeta, né, o profeta de Deus. Eu estava até lendo, né, aqui no livro de Lamentações, né, que traz mais com detalhe, né, esse acontecimento, né. E aqui fala, aqui no livro de Lamentações, se você quiser acompanhar, né, aqui no capítulo 3, né, mas no versículo 52, vai dizer que caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos, para me destruírem lançaram-me na cova. Olha só que coisa, né? E atiraram pedras sobre mim, águas correram sobre a minha cabeça. Então disse eu, estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos e ao meu clamor. Então, irmãos, a gente percebe que o profeta Jeremias, né, ele foi lançado na cova, né, pelos inimigos, né? Porque se tem uma coisa que os inimigos ele quer mesmo é ver eu e você no fundo da cova, no fundo do poço. E o inimigo, ele conseguiu lançar o profeta de Deus no fundo do poço, né? Só que a palavra fala, né, que Jeremias, ele começou a clamar no fundo da cova, no fundo do poço. Jeremias começou a buscar a face de Deus. Então isso daqui é tremendo demais. Porque talvez eu estou falando com Jeremias aí do outro lado, né? Profetas e profetisas de Deus, que espiritualmente você se sente no fundo da cova. Espiritualmente você se sente no fundo do poço. Talvez você é alguém que faz a obra de Deus, né? E o inimigo armou para você e espiritualmente conseguiu jogar você no fundo da cova, no fundo do poço, no fundo da cisterna. Mas eu quero te dizer que da mesma forma que Deus, ele livrou o profeta Jeremias da cisterna, da cova, ele livra você do fundo desse poço, dessa cova. O que você não pode fazer é se desesperar. O que você não pode fazer é se abater em meio a esta situação. Faça como Jeremias, está no fundo do poço, profeta e profetisa de Deus. Clama a Deus, busca a Deus. Porque a palavra fala lá no livro de Jeremias, mas no capítulo 37, né? Que Jeremias buscou, Jeremias clamou, né? E Deus, ele preparou Ebed-Meleque, né? Para puxar, para tirar o profeta, né, do fundo do poço. Então, se você clamar, se você buscar a presença de Deus, ainda que você possa estar no fundo do poço, pode ter certeza que Deus vai preparar também. Deus vai levantar um Ebed-Meleque para tirar você do fundo do poço, para tirar você do fundo dessa cisterna, profeta e profetisa de Deus. Porque é assim que Deus age mesmo, é assim que Deus trabalha, né? O inimigo, ele pode até nos jogar no fundo do poço, mas Deus, ele levanta um Ebed-Meleque e tira você do fundo do poço, do fundo da cisterna, para a glória de Deus. Aleluias. Então, quem da cova redime a tua vida, né, e te coroa de graça e misericórdia, né? Quer dizer, Deus, ele não somente tira você do fundo do poço, né? Deus, ele não somente tira você do fundo da cisterna, como também ele te coroa, ou seja, ele te honra, ele te abençoa, ele te exalta. Aleluias! Graças a Deus. E aqui no versículo 5, né, irmãos?
Aleluias, graças a Deus poderoso.